Shalom! Seja bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo. Mas antes de darmos continuidade, eu quero te convidar a se inscrever no canal da Congregação Messiânica no Brasil e acionar o sininho das notificações. Sempre que assistir aos nossos vídeos, deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Vamos a mais um vídeo explicativo. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é a questão do batismo, que é praticamente o primeiro passo que aquele que aceita Jesus, aceita Yeshua como Salvador, dá. O batismo nas águas, a imersão que é tão importante para a vida do novo convertido. Como alguns bem sabem, nós batizamos as pessoas somente em nome do Messias. E hoje eu gostaria de trazer a primeira parte desse assunto, e esse tema nós dividimos em 4 partes. Primeiro nós vamos analisar nas Escrituras Sagradas por que batizamos somente no nome do Messias. A outra parte, a segunda parte, nós vamos falar sobre os batismos realizados na Bíblia. A terceira parte desse tema, nós vamos tratar da questão histórica. E a quarta parte, nós vamos analisar algumas teorias a respeito desse tema, do porquê as pessoas não batizam somente em nome do Messias. Então vamos tratar hoje da primeira parte. Por que batizamos somente em nome do Messias? A Escritura Sagrada, a Bíblia, vai nos esclarecer isso. Vamos lá? Então pegue a sua Bíblia e vamos a essa viagem dentro das Escrituras Sagradas. O primeiro livro, ou o primeiro evangelho que nós vamos analisar é Marcos capítulo 16. Abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Versículo 15 diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, veja que ele deixa bem claro, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então todos esses sinais que foram apresentados aqui pelo Senhor Yeshua, ele mesmo diz que seriam feitos no nome dele, nome do Messias, pessoa física, singular, o nome do Messias. Embora ele não mencione batismo aqui, mas a gente percebe que todas as coisas que fossem feitas deveriam ser feitas no seu nome. Vamos para um outro evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Abra comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 24. O versículo é o 46 e o 47. Versículo 46 diz assim: E disse-lhes, aqui é Jesus falando, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47, e em seu nome, ou seja, em nome de quem? Em nome do Cristo. E em seu nome, se fizesse o quê? Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações,
começando por Jerusalém. Então, duas coisas são colocadas aqui que deveriam ser feitas em nome do Cristo, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, que é a pregação para o arrependimento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a pregação do Evangelho deveria ser feita em seu nome. E a remissão dos pecados. Quando que é declarado pecados remidos? O ato público que declara isso é o batismo. Através do batismo, através desse ato público, os pecados são remidos. No batismo, a pessoa morre para o mundo e dali renasce uma nova criatura, limpa dos seus pecados, para viver uma nova vida, segundo os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Ok? Então, essas duas coisas deveriam ser feitas em nome dele. Quando nós avançamos para o próximo evangelho, que é o de João, Evangelho de João, João fala algo muito interessante no capítulo 20, e aí eu peço a você que abra também a sua Bíblia, no capítulo 20 de João, versículo 30 e versículo 31. Acompanhe comigo. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o prometido, é o Salvador, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso é muito significativo. João fala para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Seu, singular, nome. Qual nome? Jesus. O nome de Jesus. Ok? Vamos um pouco mais para frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Essa história que nós vamos citar aqui, o versículo 12 do capítulo 4 de Atos, toda essa história aqui que nós vamos apontar, ela começa lá no capítulo 3, que é o milagre feito por Pedro na porta do templo chamada Formosa, a um homem aleijado. Então começa lá no capítulo 3 e a história decorre aí entrando também pelo capítulo 4. O versículo 12 faz parte de um discurso de Pedro, após ele ter sido perguntado em nome de quem ou com que autoridade ele fez aquele sinal, ou seja, ter curado o aleijado. Então no versículo 12, o apóstolo Pedro, ele fala algo extremamente significativo em relação ao nome de Yeshua, extremamente importante em relação ao nome dele. Vamos ler aqui, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha que coisa interessante e importante e significativa. Vamos ler de novo? Olha só. E em nenhum outro há salvação. Não há salvação em outro. Outro o quê? Nós vamos saber no decorrer do versículo. No que ele está se referindo? Quando ele fala, e em nenhum outro há salvação, este outro há salvação, nós vamos entender que outro é esse. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Então este outro há salvação, que está se referindo na parte anterior do versículo, está se referindo a nome. Não existe outro nome. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Mas ele deixa bem claro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não há outro nome. Não é José, não é Maria, não é Mateus, não é Marcos, não é Abraão.
O único nome que foi dado debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos é o nome do Messias. Está muito bem claro. Também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está falando do nome. O nome pelo qual devamos ser salvos. Ok? Então, esses versículos falam de maneira muito profunda e significativa em relação à importância do nome do Messias Jesus. A importância do nome. Veja que no versículo 15 e 16 que nós lemos no Evangelho de Marcos, ele coloca o nome de Jesus como uma arma, como algo de extrema autoridade, porque ele fala: em meu nome vocês expulsarão demônios, e se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então há uma autoridade, há um poder dado ao nome do Senhor Jesus, que é como uma arma no mundo espiritual. Então, se alguém pergunta: por que vocês batizam em nome do Messias somente? Bem, a Escritura dá todo o respaldo. Quem morreu por nós foi o Messias. Toda a Escritura, ela gira em torno da pessoa do Messias. Quem subiu no madeiro, quem foi sacrificado, quem expirou no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia, foi o Messias. Ele nos comprou com seu sangue e nós fomos comprados e passados para o nome dele através do batismo, ok? Vamos avançar? Quando nós lemos Romanos capítulo 6, nós estamos aqui trabalhando uma sequência de livros para que fique claro que toda a Escritura, ou melhor, todo o chamado Novo Testamento, no que diz respeito ao batismo, respalda ao nome do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua. Romanos capítulo 6, vamos ler, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aí a pergunta que eu faço e se eu não fui batizado em nome do Messias? Como que fica a minha situação? Aqui diz: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Mas e se eu não fui batizado em Jesus Cristo? E se colocar outro nome lá no meu batismo? Ou se de repente não mencionar um nome no meu batismo? Só substantivos comuns ou títulos? Como que fica essa situação? Porque o mandamento sobre batismo é claro: batizar em nome, na apresentação do nome. E se eu não sou batizado em nome de Cristo? Se no meu batismo não é apresentado o nome do Messias, eu fui batizado na sua morte? É uma pergunta boa. Vamos lá. Vamos analisar Gálatas capítulo 3. Abra comigo. Gálatas capítulo 3. E o versículo é o versículo 27. Gálatas capítulo 3 e versículo 27. O texto bíblico diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha só. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aí vamos colocar a pergunta de novo. E se eu não fui batizado em Cristo? E se eu não sou batizado em nome de Jesus Cristo? Eu fui revestido de Cristo?
É uma pergunta que merece resposta. Agora, a resposta segundo as Escrituras, sem questão de achismo, de eu acho, não. Escritura. Segundo as Escrituras, eu não fui batizado em Cristo. Sou revestido de Cristo? Aqui está dizendo o seguinte: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Importante, né? Vamos avançar. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, assim como Atos capítulo 4, verso 12, faz uma apresentação do nome do Messias muito importante, que nós devemos levar em consideração. Quando nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, olha só: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Versículo 9: pelo que Deus também o exaltou soberanamente. De que maneira o Eterno exaltou o seu Filho Yeshua de forma soberana? A continuação do versículo responde: e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então o Pai deu um nome ao seu Filho que é sobre todo nome. Então eu não posso colocar em valor equivalente um nome ao nome de Yeshua. Não tenho como colocar um nome substitutivo ou um título que substitua o nome do Messias. Por quê? Porque o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome. E aí ele continua. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você entende a importância do nome, o valor que tem esse nome? Quem foi que deu esse nome? Quem foi que deu autoridade, embutiu poder nesse nome, colocou autoridade nesse nome? Foi o Pai. Eu não posso revogar o que o Pai fez. O Pai deu a Yeshua um nome que é sobre todo nome. Importante isso, né? Quando nós lemos Filipenses, ou melhor, Colossenses, Filipenses nós acabamos de ler, Colossenses capítulo 3, e o versículo é o versículo 17. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó: e quanto fizerdes por obras ou por palavras, fazei tudo em nome do Messias Yeshua, ou em outras versões, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: tudo quanto fizerdes por obras ou por palavras, fazei em nome do Senhor Jesus, do Messias, ou em nome de Yeshua. Agora, quando ele fala tudo, eu vou iniciar um culto, eu tenho que iniciar em nome de quem? De Jesus, do Messias. Se eu vou agradecer pelo alimento, devo fazer em nome do Messias. Em conformidade com Marcos capítulo 16, 15 e 16, se eu for orar por um enfermo, eu oro em nome de quem? O mandamento é orar em nome do Senhor Jesus. Se eu encontro com uma pessoa que está tendo possessão demoníaca, eu devo orar para expulsar aquele demônio em nome de quem? Em nome do Messias. É o que a Bíblia manda, é mandamento. Então aqui está dizendo: tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Então tudo tem que fazer em nome do Senhor Jesus. Aí chega no batismo, não, batismo não.
O batismo é diferente. Não é diferente. Então esse é o motivo pelo qual nós batizamos somente em nome do Messias. Toda a Escritura está em conformidade com esse mandamento. Para encerrarmos esse assunto, essa primeira parte, nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, abra comigo, por favor. Primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 12. Diz assim: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ou seja, o batismo é uma questão extremamente importante para a vida daquele que aceitou o Senhor Jesus como Salvador, e não deve ser feito de outra maneira a não ser em nome do Messias. Então essa é a primeira parte desse tema. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo, e nós vamos em breve trazer para você a segunda parte deste tema, que é apontar na Bíblia os batismos que foram realizados pelos apóstolos. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Até a próxima semana. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e nos vemos na próxima semana. Shalom!